Como é que é, pessoal? Bem-vindos a mais um Quebrando Padrões. A ideia disto é falar com pessoas comuns, se calhar pode ser comuns, mas que fazem coisas fora do comum. Hoje temos a sorte de ter aqui o grande Luís Lopes, mestre de Muay Thai, peço desculpa, isso foi a semana passada, mestre de Jiu-Jitsu. Já nós nunca nos conhecemos assim, conhecemos uma vez ou outra pessoalmente, mas eu conheci era o irmão dele. Mas isso depois vocês já vão ficar a conhecer um bocadinho da história, ok? Portanto, sem mais demoras, temos aqui o grande Luís. Luís, boas, meu. Boas, está tudo Como é que é? Olha, bem-vindo, tranquilo? meu, e obrigado por estares aqui. E pela conversa que vamos ter agora, que eu acho que vai ajudar muita gente em várias coisas. Mas fala-nos um bocadinho de ti, meu. Quem é que é o Luís, meu? Quem é que o Luís hoje em dia faz da vida? Quem é que ele é? Sei, já conversámos, já te dei os parabéns, mas dou agora aqui em público outra vez que foste pai há pouco tempo, portanto, os meus parabéns. Um, Obrigado. dá para ver pela tua cara que também já dormes um bocadinho menos. Sim, bem menos. Yeah. Por acaso é engraçado, eu participo num outro grupo com malta diferente, onde falamos de outro tipo de temas, e houve pronto, agora um senhor, um gajo como nós, teve o quarto filho, se não me engano, então, e ele faz triatlo. Então ele diz que está a ser um bocadinho complicado porque já não se lembrava como é que era não dormir e está a ser giro. Mas peço desculpa. Parabéns por Não ter é sido nada. pai. Quem é que é o Obrigado, Luís? obrigado. Agradeço. E não é nada fácil, ouviste? Esta fase está a ser uma fase complicada, portanto, tentar manter os treinos e dar atenção ao bebezinho que está aí e à mulher também, que também tem que tentar dar ali Claro. alguma atenção, uma ajuda, É. não tem sido fácil. É o teu primeiro. É o meu primeiro. Eu normalmente digo à minha miúda que eu quero quatro, estás a ver? Mas ela já não, ela já não pensa tanto nisso. Yeah. E eu depois de ter o primeiro também estou a pensar duas vezes, estás a ver se vale a pena. Eu ainda não tenho, mas também tinha ideias assim, tipo 4, 5, estás a ver? Mas ao Yeah. mesmo tempo, para nós, entre aspas, é fácil porque nós não o carregamos, também não o pomos cá fora. Exatamente. Yeah, Então, exatamente. eu percebo assim. Mas pronto, mas estamos aí. Meu. Então, o que é que tu Pá, fazes agora, meu? Quem é que tu és? E vamos por aí. pá, o que é que eu faço agora? De momento, com esta situação toda de Covid, estás a ver? Eu estou a voltar agora ativo, eu dou aulas de Jiu-Jitsu na Pound for Pound, é a equipa criada pelos professores, que é o Fábio Fetter e o Sérgio Zimmermann Canudo, que são os meus professores. Dou aulas aqui do lado, em Alvide, em Carrascal de Alvide. Com a pandemia isto parou tudo, voltei agora outra vez às aulas e entretanto, pá, como isto esteve meio parado, as aulas de Jiu-Jitsu, que no fundo é o meu trabalho, também comecei a trabalhar um bocadinho com a Uber, estás a ver, para poder fazer algum, porque não está fácil, mas no fundo o meu trabalho, o que eu considero mesmo que é o que eu gosto e o que eu quero fazer, pá, é as aulas Yeah, de Jiu-Jitsu, que é, pá, claro. o meu sonho, é a minha vida, é tudo, estás É a a tua ver? paixão? Exatamente, Yeah, meu. E exatamente. já faz isso há quanto tempo? Desculpa. Já dás aulas há quanto tempo? Aulas dou há mais ou menos volta de uns 8 10 anos, mais ou menos. 8 10 Uau, anos, mais ou menos. Já. já é bom, meu. É qualquer coisa. Porque eu saí num ginásio que era o Mister B, que é em Carcavelos. Aliás, foi lá que eu iniciei como instrutor, estás a ver? E depois saí e comecei ali aqui na Ala Praia, aqui do lado também, aqui tudo perto. Yeah, Aí é que iniciei sozinho a dar as aulas, pá, já lá vão 8 anos yeah. que ando neste caminho. E aí desliguei-me e só comecei mesmo a trabalhar com jiu-jitsu, porque antes era tudo, tinha jiu-jitsu, ainda tinha mais um trabalho de 8 horas, tipo, ainda Yeah. tinha escola também, que ao mesmo tempo que tive ali, estava na escola, trabalho e treino. Treino 2 vezes por dia, trabalho e escola, estás a ver? Tipo, Meu, vida de mas homem. é gratificante, exatamente. Vida de Não é, homem. mas é gratificante no fundo. Yeah. No E, fundo, e- e é engraçado quando tu depois estás a fazer a tua paixão, as outras coisas começam-te a aparecer tipo, porque é que eu tenho que fazer aquilo? Se calhar já não. Ficas assim meio. sim, Sei lá, sim, 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 exatamente. Mas diz mesmo sempre que eu costumo dizer que às vezes sou meio, como é que eu posso dizer? Sei lá, obcecado. meio exatamente com o Não, jiu-jitsu, estás a não há ver? problema, não há problema. Há muitas coisas que eu acabei por deixar às vezes de fazer, estás a ver? Tipo, por causa do jiu-jitsu, estás a ver? Tipo, mas
quem me conhece, desde que eu treino jiu-jitsu, estás a ver? Desde que eu comecei a praticar, pá, foi muita dedicação ao jiu-jitsu, estás a ver? Meu, E também eu também só tenho que agradecer ao jiu-jitsu, estás a ver? Porque no fundo mudou a minha vida, pá, completamente, mas completamente mesmo. eu acho que é bem interessante quando nós vemos malta que é realmente apaixonada por um determinado tipo de coisas, e pode ser o que quer que seja, mas tu vais ver os maiores campeões ou campeãs e eles falam mesmo, é tipo, são totalmente obcecados. Tu pegas Yeah, num Jordan, o gajo diz, não, eu sou obcecado, né? Tipo, e depois exatamente. aquele sentido de competitividade do gajo fantástico. E quem pega E, no Jordan, pega em qualquer outro, meu. e é engraçado falar na parte de ser obcecado, que eu lembro-me no início mesmo, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, o meu irmão mais velho já treinava, e eu quando comecei a treinar, o meu irmão, pá, eu comecei, eles tinham, na altura treinava 3 vezes por semana, mais ou menos, 3, 4 vezes, eram as aulas que havia na altura, e eu ia sempre a essas as 3, 4 aulas, e o meu irmão, lembro uma vez ele assim para mim, tipo, epá, tu estás cá sempre, pá, aquilo bateu-me do género, tipo, epá, será que eu sou meio maluquinho de estar aqui todos os dias, tipo, estás a ver? Até que depois mais à frente vim a ver que era totalmente o contrário, que o que eu treinava era pouco. Mas eu Exatamente. lembro-me disso de me ter batido ele do género. Epá, tu andas aqui todos os dias, estás aqui todos os dias. E eu do género, epá, se calhar não é bom, se calhar não pá, sei lá, a minha cabeça se calhar alguma coisa que não está a bater certo. Mas depois mais Isso- à frente vim a perceber que não tem Exatamente. nada a ver, estás a ver que no I- fundo eu Isso treinava é bem pouco. engraçado. Isso é bem engraçado dizeres isso, porque nós temos esta tendência, né? A palavra em português obcecada é mau, tu pensas logo, isto é aquele gajo que Sim, persegue pessoas e não sei o quê, mas quando é tipo a uma arte, só me vem a palavra em inglês, mas não importa, é tipo uma arte, uma coisa que tu gostas de fazer, é mesmo muito, muito bom, porque te tornas altamente qualificado, porque é o que tu amas e não vês a tua vida sim, sem sim, aquilo, né? sim. Exatamente, sem Nós é que às dúvida, vezes sem temos dúvida. esta cena da sociedade do género, tipo, e obcecado, cuidado, isso é mau, o gajo tem doenças. Não, tipo, Yeah. Mas isso eu digo que isso foi ao princípio, estás a ver? Mas depois com o tempo, pá, foi-me passando e eu procurei duplicar, triplicar, estás a ver? As vezes que eu treinava, tipo, até no dia, estás a ver? Tipo, isso foi mesmo top. muito no princípio, que era tudo novo para mim, estás a ver? E não estava habituado a isso. E o jiu-jitsu foi-me dando cada vez mais essa vontade, estás a ver? De querer mais e mais, estás a Yeah, ver? E depois percebi que não, eu estou no. O caminho é este, estás a ver? O caminho yeah, é treinar cada vez mais, é procurar cada vez mais, é melhorar cada vez mais. Estás a ver? E yeah. fui seguindo, estás a ver? Até, Eu, até aos dias de hoje. Por isso é que acho que me mantive e estou hoje aqui. eu, Estás a ver? E eu mantenho como professor de jiu-jitsu, estás a ver? percebo-te a 100%, não. Percebo-te a 100%, acredito. Ok, voltando não. Já lá vamos um bocadinho ao jiu-jitsu. Pá, quem é que tu eras na escola, meu? Tu eras o gajo, eras o atleta, eras o gajo, o nerd. Quem é que tu eras, meu? Se eu andasse contigo na escola, chegávamos à escola, que tipo de pessoa é que tu eras, tipo, reconhecido? Pá, eu na escola sempre fui, pá, e sempre fui e continuo a ser, e acho que o jiu-jitsu ainda me pôs ainda mais isso. Eu sempre fui muito tranquilo, muito calmo, estás a ver? Tipo, não era aquele gajo das confusões, não era aquele gajo de, sei lá, de andar atrás das miúdas, sei lá. Era um gajo muito, pá, muito tranquilo, estás a ver? Quem me conhece da escola sempre muito tranquilo. Mais para a frente, sei lá para os meus, sei lá, no início, pronto, mas lá para os meus 15, 16 anos, 17, é que tinha aquela mania que era um bocadinho mais Mais rebelde, bravo. estás a ver? Yeah, Yeah, mas acho que faz parte da idade também, estás a yeah, ver? sem Mas no dúvida. fundo acho que sempre fui um miúdo muito quieto, muito tranquilo, muito tranquilo, estás a ver? Tipo, Yeah, não me yeah, consigo me identificar como uma pessoa da paz, estás a ver? yeah, Já com o jiu-jitsu ajudou bastante, mas na escola sempre fui, acho que nem yeah. davas por mim na escola, nem Não, davam por mim, nem a professora, estás a ver? No eras o fundo, tranquilo, ok. Nessa yeah, história, yeah. sempre, yeah, muito tranquilo. Não, mas isso, eu percebo 100%. E depois um gajo quando chega depois aos 15, há uns que começam mais cedo, uns começam aos 13 a Sim, provar isso. E hoje em dia eu penso às vezes coisas que eu disse ou pensei com 15 anos e fico tipo, que atrasado mental, mas o que é yeah. aquilo? Mas E depois tu, passa, vê- e, tu, e, desaparece. e tu vês, e tu vês os miúdos de hoje em dia com 14, 15 anos e tu olhas para aquilo e dizes tipo, o que é que Yeah, se o passa? que é que se Eu passa? já Yeah. fui assim, já fui assim, eu já passei por isto, será que eu era pior? Será que eu era melhor? Tipo, não Yeah. sei, estás a ver? Oh, Um pouco tu reveste ali em alguma coisa, estás a ver? eu Muitas das vezes. tenho aí uma escola ao pé de onde eu vivo. E aquilo é secundário.
e os putos saem e depois passam na minha rua porque há ali um mini preço. Yeah. E eu já sei quando é que é o intervalo, porque meu, vem fazer barulho, a gritar, e Vês a tipo, barulheira toda. Eu é tenho uma aqui do normal, lado. Eu tenho uma aqui do lado de casa, estás a ver? Por isso, bate ali às 11, eu sei sempre quando eles estão. Aliás, eu já sei quando são 11 horas. Bate às 11 horas é a barulheira toda. Por isso, mal eu este barulho, olha, são 11 horas. yeah. Sabes que não sei se o Nivaldo é o teu irmão mais novo, mais velho. O Nival é o mais novo. O Nival é o Mais mais novo, novo. ok. Yeah. Eu, Nós somos 7, dos 7 é o mais novinho. é mais novinho. 7. Yeah. Nada Yeah, mal. 7. Também vou fazer uma família assim. Acho que é fixe. E o Nivaldo, eu lembro-me dele porque acho que nós começámos. Eu lembro-me dele vagamente, porque eu acho que ele tem um ano a menos do que eu. Foi na escola do Monte Estoril, não? Não sei se tu te Monte lembras da Estoril, escola. exatamente. Eu andei lá também. Andei no Monte Estoril, exatamente. E depois foi em Alvide. Mas ele não Yeah. foi logo para Alvide. Eu fui logo no 7º ano para Alvide. Ele foi tipo. Ele depois apareceu uns tempos mais tarde. E depois jogámos nos Júniores do Fontainhas O Futebol. Fontainhas, lembro-me também, que ele jogou. Aliás, na altura que ele jogava, eu acho que já treinava jiu-jitsu e tudo, mas lembro-me mais ou menos na altura. Yeah. Lembro-me. E pelo que eu sei, Nivaldo, mais novinho. e pelo que eu sei, ele agora também já é mais do jiu-jitsu, tipo, também como tu. Sim, já. Ele já treina mais ou menos há 10 anos, para aí. Yeah. Mais ou menos. Eu treino à volta de 15, que ele já treina. Eu comecei a treinar passado, 5 anos, já lá estava ele também. Yeah. Pode-se dizer que com esse tempo todo de treino é como se fossem profissionais, tirando a parte de se calhar não ganharem o dinheiro a fazer jiu-jitsu, mas pode-se dizer que é igual a um profissional? Pá, eu posso dizer tua que sim. opinião. Sim, mas sem dúvida nenhuma. Todo o trabalho que a gente faz, estás a ver? Todo o treino, estás a ver? Eu posso dizer que agora, posso dizer, neste momento, apesar de estar com mais um trabalho, estás a ver? Eu acabo de treinar sempre 2 vezes por dia, estás a ver? Como um profissional, estás a ver? E tenho alturas em que acabo por treinar 3 vezes por dia quando dá, estás a ver? Por isso, a única diferença aqui é que não é remunerado, estás a ver? Mas podes-te considerar, eu considero-me um profissional no que faço, estás a ver? E para além do tempo, da prática que é já, dos anos que são, estás a ver? É exatamente é profissional mesmo. Então, dizer. Pá, e como é que isso surgiu, meu? Como é que surgiu o jiu-jitsu na tua vida? Tipo, eras aquele gajo pacato da escola, não sei o quê, 15 anos, tu tens agora quantos? Agora 32? estou com 34. 34, ok. 34, yeah. Mano, estás tranquilo, nem parece 30. Yeah. Portanto, o desporto faz isso. Faz bem. 34, começaste há 15 anos, portanto tinhas cerca de 20... Tinha 19. 19, exatamente. Comecei 19, yeah. E como é que isso surgiu, meu? Ok, já percebi que o teu irmão mais velho te influenciou. Já praticava, Okay. Aliás, eu comecei, pá, sempre fiz desporto desde miudinho. Joguei futebol, nas escolinhas até de Estoril Praia, depois parei, depois voltei ali aos 15, 16, estás a ver? Depois por volta de, sim, foi mais ou menos nessa altura também, 16, 17, comecei a treinar capoeira na altura. Aqui em Alvide, na sociedade ali de Alvide, estás a ver? Yeah. Fazia capoeira, estava a curtir daquilo, e depois não sei, de repente deu uma panca de, queria um desporto de competição, estás a ver? Queria competir, bateu-me aquilo, não sei dizer agora o porquê, não sei se também já da influência do meu irmão, estás a ver, que o meu irmão já treinava e antes do meu irmão treinar, nós víamos o MMA, estás a ver? Que hoje em dia toda a gente vê, eu já via há 20 anos atrás, estás a ver? Que era no Brasil, que era o Meca e tudo. Vale tudo. Yeah. Exatamente, que era vale tudo. Hoje em dia falamos MMA, estás a ver? E eu na altura nós já víamos isso. O meu irmão depois começou a treinar jiu-jitsu. E depois da capoeira, começou-me a bater a panca, quer competir, gostava de competir, não sei, deu-me aquilo, queria um desporto de competição. Ainda pensei no judo, na altura, mas pensei, judo. O jiu-jitsu e o judo é da mesma família, estás a ver? E eu pensei, judo, o meu irmão já treina jiu-jitsu, porque é que eu vou para o judo, estás a ver? E eu também treinava, o meu professor de capoeira também dava aulas o meu professor de capoeira também dava aulas no Dramático de Cascais, que era onde o meu irmão já treinava jiu-jitsu. E eu comecei lá, acho que era às sextas-feiras, ia lá treinar capoeira, o meu irmão treinava jiu-jitsu, nós vinhamos juntos para casa. Mas antes, a minha aula terminava antes, o que é que eu fazia? Ia assistir à aula do meu irmão, até que o professor lá, que é o Fábio, convidou-me a fazer uma aula. Não queres fazer um treino? Vem experimentar o jiu-jitsu e não sei o quê. E lá fui eu experimentar a primeira aula, isto foi numa sexta-feira que eu fiz a aula de capoeira,
Segunda-feira, pá, fiz a minha primeira aula, não me esqueço, pá, e até hoje foi assim, estás a ver? Fiz a primeira aula de jiu-jitsu numa segunda-feira e até hoje, pá, E, estou. e como é que foi a expectativa? Porque eu lembro-me das minhas primeiras aulas, das modalidades que eu fiz e gostei mais. Lembro-me quando foi o Muay Thai, a primeira, chegar lá à recepção e ir lá Sim, para o sim. treino. E lembro-me depois no futebol americano, que é o que eu joguei nos últimos 6, 7, 8 anos. Ahm, era o que tu estavas à espera? Ou foi tipo ainda mais duro? Foi tipo soft? Foi tipo, ok, é aqui que eu quero estar? Foi, epá, não estava à espera assim disto. Pá, foi engraçado porquê? Porque eu fazia capoeira, estás a ver? É um desporto mais em pé, o chute e aquela ginga toda, estás a ver? E eu ia assistir aos treinos do meu irmão, que a minha aula terminava antes, pá, e eu vi os gajos ali meio enrolados e não sei o quê, e eu olhava para aquilo do género, tipo, o quê? Achas que alguém me agarra assim e assado e faz-me assim? Achas, pelo amor de Deus. Pá, e a primeira vez que fiz o primeiro treino, bum, acalmei logo, estás a ver? É que levei ali um tratamento, estás a ver que foi mesmo tipo, esquece. E eu tinha um pensamento totalmente contrário, porque eu via aquilo, agarrados, puxa para ali, e eu, não, isto não é bem assim. Aliás, eu acho que a maioria das pessoas que começa a treinar jiu-jitsu, estás a ver? E vêm e ouvem falar do jiu-jitsu, têm um pouco esse pensamento, que é muita força. Pá, e tu quando és um gajo forte, tu pensas, isto é força, chega ali e ele agarra-me a ouvir. E eu fui com esse pensamento, estás a ver? Pá, e mudou o meu pensamento completamente, estás É, a ver? é E mental. a humildade, estás a ver, veio logo assim ao de baixo. Um gajo estava com o ego lá em cima, estás a ver? De Yeah. repente começou a baixar Yeah. e Fa- baixou, não tinha como. Fala-me um bocadinho mais disso. Isso é o fator que não se vê, ok? Tu olhas para uma pessoa, tu não consegues ver logo que se é humilde. Tu depois Exatamente. com uma conversa e Com ações, tu vês. convívio, exatamente, exato. Mas o que é que espiritualmente, intelectualmente, mentalmente, te pode trazer uma modalidade como o jiu-jitsu? Para ti, pessoalmente, o que é que tu achas? Ou nos teus alunos, o que é que tu sentes? Pá, para mim a humildade é uma delas, estás a ver? Tipo, torna-te, pá, não digo em toda a gente, também é importante nós vermos o professor, estás a ver? Porque normalmente com quem tu treinas, normalmente é um espelho que está ali à frente, estás a ver? E se o teu professor for uma pessoa tranquila, humilde, pá, tu o mais certo é te tornares, porque aquilo é um espelho que está ali no fundo à frente, estás a ver? Agora, se o teu professor for um gajo que anda aí e que faz e que acontece, porque que também existe, estás a ver? No fundo, infelizmente existe, estás a ver? Mas uma das coisas é a humildade e o respeito, estás a ver? O que eu Hum. senti também, falando na minha pele, estás a ver? Pá, o respeito para mim foi uma das coisas que eu comecei a encarar, tipo, pá, é das coisas que eu vejo do género. Eu posso dar um exemplo assim, meio parvo ou meio estúpido, mas são coisas que acontecem no fundo, que é. Sei lá, imagina que eu estou na rua, estás a ver, e vejo alguém olhar para mim e um gajo normalmente tem aquela postura de género, tipo, então, o que é que se passa? O que é que este gajo está a olhar para mim, estás a ver? Tipo, e eu lembro-me que desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, estás a ver, isso mudou em mim, estás a ver? Tipo, foi uma das coisas que eu notei, tipo, eu digo que notei muito cedo, tipo, sei lá, no meu primeiro ano a treinar jiu-jitsu, se calhar podia ser, tu podias pensar assim, não, isto foi passado uns 10 anos, estás a ver? Mas não, foi mesmo no princípio, eu comecei a perceber que o respeito que eu tinha pelas pessoas, tipo, a humildade que ela começou a vir também, estás a ver? Foi logo no início, estás a ver? E acho que uma pessoa começa a encarar isso porque tu dentro da arte marcial, eu falando no jiu-jitsu, porque é o campo onde eu trabalho, estás a ver? Tu tens a hierarquia que é as graduações, estás a ver? E tens o cinto preto, que é o que está lá em cima, e tens os outros todos que estão abaixo, estás a ver? E tu lá dentro, obrigatoriamente, tu vais ter que respeitar, estás a ver? Porque tens o mais graduado, tens o outro graduado, tens o outro graduado, pá, e o respeito, de qualquer das maneiras, pá, vai ter que se impor lá dentro, estás a ver? De uma maneira ou de outra. Costuma-se dizer assim, ou tu aprendes com amor ou tu aprendes com dor, estás a ver? Das duas formas, tu vais ter que aprender a ser mais humilde, a respeitar o próximo, estás a ver? Pá, Yeah, e o respeito para mim é a base, pá, é a base de tudo, estás a ver? Para concordo, mim é a base de tudo concordo. ali. Em Sabes, tudo na vida, não falo só no jiu-jitsu, eu falo na vida. Aplica-se, é o que nós transferimos para cá para fora, estás a ver? exatamente. Modalidades de desporto de competição, e isto é a minha opinião, simplesmente te fazem chegar lá, se calhar mais eficazmente. Estás a ver? Sim, E tu estavas a falar disso na rua, estás a olhar e não sei o quê, e do respeito. Eu acho que essas modalidades, porque quando eu fiz Muay Thai, não fiz durante muito tempo e só combati 4 vezes. Fiz 2 anos e meio, 3. É que
tu tens mais respeito para fora porque tu ganhas o teu respeito próprio. Sim. Porquê? Porque quando tu estás ali no 1 para 1 com outro gajo, se tu te perdes, estás a ver? Ou se tu não ganhas a tua batalha mental, que é tipo, Sim. o que é que eu vou fazer? Tenho que me safar? Não posso desistir já, e cenas assim. Quando tu ganhas Exatamente. essa batalha, depois cá para fora, tu... É diferente, tipo, já não tens que mostrar nada, tipo, percebes? Exatamente. É Sim, sem dúvidas. o que eu senti. Não, mas é sem dúvida nenhuma. Eu sinto isso, estás a ver? Tipo, pá, e é do género. Eu ouço muita gente falar também do género. Tipo, normalmente quando tu lutas, estás a ver? Tu treinas, pá, tu sabes, se tu puseste numa confusão, tu sabes que alguém vai sair magoado daquilo, estás a ver? Tu sabes que alguém vai sair, ou vai sair tu ou vai ser o outro, tu não sabes, estás a ver? Eu acho que isso também faz com que tu sejas uma pessoa mais humilde, que respeites mais, estás a ver? Porque tu não te queres pôr em conflitos, porque alguém vai se magoar se houver uma confusão, estás a ver? E a partir do momento que tu vais para a rua, tu preferes ignorar, estás a ver, do que tu depois numa confusão que sabes que alguém vai sair dali ferido, estás a ver? Eu acho que é uma das coisas que a arte marcial também te ajuda nesse aspecto, estás a ver? Porque dentro do treino, estás a ver, já te ensinam isso, estás a ver? Aliás, neste caso que eu te falava, os alunos mais graduados, normalmente vão-te ensinar isso, estás a ver? E tu vais acabar por perceber, lá está, exatamente o que eu falo, ou aprendes com amor ou aprendes com dor, estás a ver? Por isso, vais acabar por perceber e vais ser moldado ali dentro também, Yeah. que é o que eu tento fazer, a educação que a gente recebe ali dentro e o que eu tento transmitir também aos meus alunos, estás a ver? É essa educação, o respeito, a humildade, estás a ver? A disciplina, que está tudo de mãos dadas ali. Sabes que uma vez, eu tinha quê? Mentira, vá, tinha 2, 3 semanas de treino e fui fazer um sparring com um puto que tinha 13 anos. Por acaso era irmão de um gajo que tinha também jogado no Fontes comigo. 13 anos, mas o miúdo já treinava tipo há 2 anos e tal. O miúdo, imagina lá eu, tipo, com Sim, 19 sim. anos, e o miúdo com 13. Meu, o gajo estava meio encaixado de uma maneira que eu saí de lá e eu assim, o que é que aconteceu aqui, meu? Eu não percebo. Este miúdo acertou-me por todo lado. Mas é engraçado falares nisso, que é o que acontece muito com o jiu-jitsu, que eu tenho amigos meus, que o jiu-jitsu, aliás, há muita gente que começa e sai apaixonado quando faz a primeira aula, porque acontece, tipo, imagina, tu vais treinar e apanhas, sei lá, tu tens ali os teus 80, 90 quilos. Pá, de repente apanhas ali um gajo com 60 quilos, estás a ver? Ou 50 quilos, se for preciso, estás a ver? E ele dá-te a volta totalmente. Yeah, Aliás, e nós falando em humildade, estás a ver? Lá está uma das coisas que também baixa a humildade, que eu digo, pô, este gajo aqui, eu tenho 90 quilos, aquele gajo tem 50, pá, este gajo deu uma volta. Estás a ver? yeah, E aí também é um dos aspectos que eu vejo que acaba por mudar yeah, muita gente, estás a ver? E também a apaixonar pelo jiu-jitsu, porque tu dizes, pô, como é que este gajo deste tamanho me deu a volta, estás a ver? É o exemplo que yeah. tu estavas matado, o miúdo com 13 anos, estás a ver? Ali-te a cascar. E aí Mas, a humildade, tu dizes, epá, espera aí, yeah, tipo, yeah. O que eu pensei para mim foi, acabou o treino, eu pensei, ok, tenho que treinar muito mais. yeah. Tenho que treinar mais. Ponto Tem que final. correr atrás, tem que correr atrás deste prejuízo, estás a ver? Mas sabes Tem que há um prejuízo. uma história interessante com um rapaz que foi teu aluno. Já não sei se ele é, mas ele depois jogou comigo também. Ele jogou comigo futebol americano. E ele contou uma história muito semelhante. Muito semelhante ainda da técnica de um gajo de 60 quilos que consegue dominar alguém de 80 ou 90 porque a técnica é o essencial da coisa. E ele Sim, falou-me sim. do primeiro dia dele. Como é que ele entrou, como é que veio e o tratamento que levou. E ele diz que foi o ponto de viragem da vida dele. E foi bem interessante. E ele estava-me a contar aquela história. E eu sei, eu estava a sentir a cena, estás a ver? Sim, E eu sim. estava a perceber exatamente o que é que o gajo estava a querer dizer. Eu quase visualizava na minha cabeça ele a levar a tareia e ele a mudar, estás a ver? Yeah. E foi bem interessante. Tive conversas interessantes, porque lá está, tu falaste de MMA. Eu sempre gostei também dessas modalidades de combate e isto tudo. E quando eu comecei depois a ver o UFC, eu via mais K1. Depois comecei a ir mais para o UFC na altura que ele começou a dar. Fiquei logo apaixonado por Anderson Silvas e gajos assim, estás Sim. a ver? O pessoal ali Um, mais na linha. yeah, mais desse género. Isto foi de 2005, 2000, já não sei, tipo, por aí. E, e comecei tipo a ver o jogo de chão, pá, e era uma mestria, era brutal, meu, estás a ver? Eu sei que os americanos vêm muito com luta greco-romana e não sei o quê, mas depois quando eles Sim, sim. começam a introduzir o BJJ, o Brazilian Jiu-Jitsu, estás a ver? Epá, aquilo dá uma reviravolta na carreira deles bem interessante, meu. O que é que acha? Porquê que é isso? O que é que esta modalidade tem assim tão de especial
falando mais em termos técnicos agora, que pode acrescentar ao atleta no seu jogo? Pá, no MMA, nós falando assim MMA, tipo, pá, quem faz MMA, estás a ver? Tipo, na minha visão, eu nunca lutei MMA, já estive para lutar MMA, estás a ver? Treinei para lutar MMA, não chegou a acontecer, porque na altura tive uma lesão no olho e pá, depois teve que cancelar a luta e entretanto deixei e só continuei com o jiu-jitsu. Mas para mim, quem luta MMA tem que treinar jiu-jitsu, estás a ver? Tipo, não tem como. É claro que o gajo pode dizer, este gajo está a puxar a brasa à sardinha dele. Não, nós podemos ver que o jiu-jitsu foi, no fundo, começando na história, puxando atrás a família Gracie, os desafios antes da família Gracie, já no judo, quem levou o jiu-jitsu para o Brasil, já havia esses desafios, estás a ver? E a família Gracie iniciou. Tu falando do UFC, que teve um com o Royce Gracie, que iniciou no UFC. Isto foi, se eu não estou em erro, em 93 ou 94, estás a ver? Que ele fazia as lutas, ele de kimono, estás a ver? Ali na cage, a bater em toda a gente, pessoal mais pesado, estás a ver? Pá, e via-se ali a eficiência que o jiu-jitsu tinha, estás a ver? Hoje em dia, o pessoal meio... Aliás, tens até atletas de jiu-jitsu que se viram um pouco mais para a luta em pé, estás a ver? E esquecem a parte de chão, estás a ver? Mas é uma arte que tem que estar lá, estás a ver? É a base, no fundo, é a base do MMA, estás a ver? A sua essência, a sua técnica, estás a ver? A sua força, usar a força do adversário, estás a ver? Pá, eu acho que está lá e vai lá estar sempre, estás a ver? O jiu-jitsu para mim é fundamental. Se tu fores um atleta de MMA, teres que praticar jiu-jitsu. Podes pôr outras modalidades, claro, é importante acrescentar, mas o jiu-jitsu, na sua essência, estás a ver, tem que lá estar, porque no fundo é a base, foi quem praticamente iniciou esses desafios, estás a ver? Por isso não se pode esquecer e não se pode perder, estás a ver? No fundo. Exatamente. Tu estavas a falar disso e agora veio-me à memória realmente o Gracie. Puseram quase todos os gajos à frente dele. Era um grandalhão, meu. O gajo, não sei se foi o primeiro, era um gajo de rabo de cavalo, ou lá o que foi. Foram vários. Aliás, um dos que eu me lembro bem foi um que era do boxe. Era um do boxe que ele, imagina, ele numa mão levava uma luva e na outra mão não levava nada. Porquê? Porque a ideia dele era o quê? Ele conta que era com uma mão segurar ele, que era a mão que ele não tinha a luva, e com a outra mão bater-lhe, estás a ver? E o Royce ali lá colou nele, levou ele para o chão, estás a ver? Montou, a montada é quando está em cima dele, estás a ver? Montou e quando montou ali, ele acabou por bater, estás a ver? Porque não estava habituado àquele sufoco, àquele contacto no fundo, estás a ver? Foi o que eu lembro-me também no jiu-jitsu, quando eu iniciei também, que foi o que me fez um pouco de confusão, estás a ver? Ter alguém ali em cima a agarrar, a apertar, aquele não conseguir respirar, estás a ver? Que faz logo a tua mente mudar ali, estás a ver? É contra-intuitivo, né? Um gajo não gosta de estar a ser segurado. Exatamente. Faz ali aquele clique de, epá, o que é que se está a passar aqui? Tu queres respirar, estás a ver? E lembro-me dessa luta no UFC que ele dizia, uma mão era para segurar e a outra era para bater, estás a ver? Mas foi totalmente o contrário. E aliás, o jiu-jitsu começou a aparecer bastante a partir daí. O UFC, toda a gente via isto. Eu não tenho a certeza. Se não estou em erro, foi por volta de 93, 94, que ele começou a atuar no UFC, estás a ver? E o jiu-jitsu começou a disparar daí também. Sem dúvida. Ainda hoje. Né? Não, eu lembro-me desses combates que foi tipo, o UFC, como é que surgiu, o campeonato e blá. E foi esse gajo que tu estás a dizer da luva, foi exatamente. o outro grandalhão, exato. Foi o monge do Kung Fu Shaolin, o gajo também o limpou, pôs o gajo no chão, fez-lhe não sei o que na perna, já era. Chaves de joelho, leg lock, arm lock. Brutal. E ele aí mostrou a eficiência, estás a ver? Que no fundo o jiu-jitsu sempre foi... Aliás, o jiu-jitsu foi criado para defesa pessoal, estás a ver? Hoje em dia é que a gente vê muita competição, porque também é o que dá mais visão à luta, estás a ver? Mas foi criado como defesa pessoal. E eles queriam provar que o jiu-jitsu era uma arte marcial eficiente, estás a ver? Com um atleta com 70 quilos, que nós estávamos a falar há pouco, conseguia derrotar um com 90 quilos, com 100, porque nessa altura no UFC nem havia categorias de peso. Agora tens as categorias, na altura não tinhas. Na altura era... o Royce acho que tinha na altura uns 77 ou 80 quilos, acho que nem chegava a 80 quilos, e lutava com o pessoal com 90 quilos, meu tipo. Era uma diferença absurda. E ele conseguiu impor o ritmo dele e impor a eficiência dele, pronto, do jiu-jitsu, estás a ver? O Khabib,
Nurmagomedov. Aquilo é mesmo jiu-jitsu ou tem ali uma mistura de qualquer coisa? Ele não é bem jiu-jitsu, ele já vem da luta ali. Eu agora não me estou a recordar aqui o nome, estás a ver? Que é tipo sambo, estás a ver? Que é a luta Yeah, que ele faz, que é sim. vale socos, vale pontapés, estás a ver? Ele vem daí, estás a ver? É claro que eu olhando para aquilo para mim é praticamente jiu-jitsu, estás a ver? Porque ele impõe ali um ritmo, estás a ver? Uma pressão, estás a ver? Ainda acho que foi a última luta dele, ele ganhou com uma finalização com armlock, se eu não estou em erro, acho que meteu um triângulo e finalizou com armlock, estás a ver? Pá, aquilo para mim é jiu-jitsu puro, estás a ver? Sabes quem é que eu gostava bastante, que era tão eficaz, meu? E adorava o takedown dele. Pronto, eles dizem takedown, eu não sei como é que pode ser Sim, sim. considerado. É as quedas, é. Nós, As pronto, quedas, em português, traduzindo para nós as quedas, as quedas. é Era exatamente a mesma coisa. o Georges St-Pierre. Sim, também gosto. Meu, ele era tão consistente, meu. Ele punha um gajo no chão tão fácil. Eu ficava, isto é impressionante, meu. Como é que o gajo. E, claro que ele foi campeão, né? Ele já treina jiu-jitsu. Ele eu sei que pratica mesmo jiu-jitsu, estás a ver? Ele já vem mesmo também do jiu-jitsu e do karaté também, estás a ver? Acho que a modalidade dele, a principal, era o karaté, estás a ver? E lá está, Yeah. nós falávamos, teve que treinar jiu-jitsu também. Aliás, houve muitos atletas que eu lembro nessa altura do UFC que hoje em dia treinam jiu-jitsu e viram que, pá, tem que treinar jiu-jitsu, estás a ver? E todos eles começaram a treinar jiu-jitsu porque perceberam a eficiência e a importância que tinha no jogo Yeah. deles. Isso é boa verdade, meu, porque houve uma importação do caraças de brasileiros de jiu-jitsu eh, lá para cima, né, para os Estados Unidos, Sim, por sim, causa sim, disso, sim, meu. sim. Sim, os cara, dos melhores atletas. É claro que no Brasil está lá o ouro todo, estás a ver? Tens lá bastantes. Yeah, Mas nos Estados Unidos tens muitos bons atletas, estás a ver? Muitos bons yeah, atletas. Estados yeah. Unidos é Estados Unidos, é outra coisa. Yeah. Eu acho que é muito importante, mas eu prefiro ouvir a tua opinião sobre a educação e o desporto na escola, né? Porque a educação supostamente é pelo menos a educação formal. Pá, e nós na escola, a nossa escola é tão retrógrada, por assim dizer, meu. Sim, Imagina tu andares na escola e poderes fazer jiu-jitsu, poderes praticar uma arte, poderes praticar um outro desporto. Pá, eu acho que ia influenciar imensas crianças e destacá-las para a sem vida. dúvida, mas sem dúvida. Eu por acaso não, falando assim em crianças, eu já trabalhei, não tenho assim muito hábito de trabalhar com crianças, estás a ver? Mas sei que trabalhando com crianças, estás a ver? Tipo, a disciplina que tu pões ali neles, estás a ver? O respeito que também eu falo sempre nisto, porque é o que tu incutes ali, estás a ver? O caráter, formar o caráter, estás a ver? Pá, eu acho que o jiu-jitsu ajuda, não só o jiu-jitsu, o desporto em si, estás a ver? Eu falo sempre no jiu-jitsu, é o que nós estamos aqui a falar hoje, estás a ver? Mas eu falo no jiu-jitsu, acho que para a educação, eu acho que seria muito importante. Aliás, dando aqui o exemplo, nós temos em Abu Dhabi, estás a ver? Tu tens as escolas, é obrigatório o jiu-jitsu, estás a ver? Eles lá Uau, a sério? implementaram o jiu-jitsu, eles agarraram o jiu-jitsu como se fosse deles. Os gajos lá em Abu Dhabi, o pessoal, eles agarraram o jiu-jitsu como se fosse deles. E nas escolas, aliás, tinhas uma época, agora não estou bem por dentro, mas tínhamos uma época que tinhas bastantes professores de jiu-jitsu a ir para lá trabalhar. Então eles ofereciam de casa, davam-te um ordenado, Uau, família, tudo, yeah. E eles lá agarraram o jiu-jitsu de tal forma, estás a ver, que tu tens implementado nas escolas, estás a ver? E eu acho que isso é aqui incrível. faria também toda a diferença na educação dos miúdos, mas sem dúvida nenhuma. Eu digo isto que eu tenho alunos, sei lá, 14, 15 anos, e quem é professor de jiu-jitsu sabe o que eu estou a dizer, estás a ver? Muitas vezes o aluno acaba por respeitar mais o professor, estás a ver, dentro do ginásio, do tatame, estás a ver, do que muitas vezes respeita os pais, estás a ver, em casa e até os professores na escola. Para tu veres a importância, estás a ver, que o Yeah, jiu-jitsu tem na vida deles, ou o desporto em si, estás a ver, falando no desporto no geral, estás a ver, o que a gente yeah, consegue moldar ali eles um pouco, estás a ver, e criar yeah, ali alguma disciplina que é importante para a vida, yeah. é fundamental, estás a ver? E A, na se- a sema- educação, Minha fundamental. educação, yeah. A semana passada fiz algo assim igual foi com o meu mestre de Muay Thai, Eu por acaso vi, eu estive a ver, estive a ver. ele disse isso, meu. Ele disse, aliás, não foi por isto, foi pela parte da profissionalização. Porque ele estava-me a dizer que não era impossível, mas era extremamente difícil ser Difícil. só um profissional de Muay Thai ou de qualquer outro tipo de modalidade Sim, sem ser o futebol sem dúvida. em Portugal.
E eu perguntei-lhe, ok, como é que achas que isso poderia melhorar? E ele falou-me, João, pá, até nós juntarmos o desporto, ou o que quer que seja, na educação, de Sim, uma forma mais competente, Portugal nunca vai sair disto. E ele estava-me sim, sim. porque ele via-se que ele estava assim meio, eu não vou dizer triste, mas meio desapontado, porque ele falou que os melhores atletas, às vezes melhores do que europeus, que têm os subsídios e essas coisas todas, ahm, não conseguiam ser profissionais em termos de fazer full-time. Tinham que ter um outro emprego e eram mesmo Sim. muito, muito bons. Percebes? E eu sinto que para o jiu-jitsu eu acho que deve haver de certeza a mesma dificuldade. Igual, 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 igual. Não há diferença nenhuma, estás a ver? Como é que, Tipo, como é que tu é muito. mudavas isso? O que é que tu sentes que pode mudar para. Imagina, eu vou ser só profissional disto. O que é que precisava de acontecer? Seria, pá, aliás, eu já venho nisto há 15 anos. E neste tempo todo, é claro que o jiu-jitsu já evoluiu bastante, estás a ver? E vamos tendo, pá, a coisa vai andando, isto é Portugal, estás a ver? Sabes como é que é? A coisa vai andando sempre devagar, estás a ver? Já atletas vão conseguindo ter uns apoios, uns patrocínios, estás a ver? Eu mesmo já tive alguns apoios, já tive alguns patrocínios, mas ser profissional, estás a ver? A viver só mesmo de jiu-jitsu, sem ser dar aulas, estás a ver? Eu digo como atleta, porque eu vivo do jiu-jitsu, mas eu dou aulas. Sou atleta também, mas se eu não der aulas, se eu não arranjar um trabalho fora, dificilmente eu consigo sobreviver, estás a ver? Mas mudar aqui isto para. Pá, nem te sei dizer assim como é que seria, qual é que seria a melhor forma, estás a ver? Da gente conseguir mudar, arranjar Yeah. mais apoios, estás a ver? Aliás, nós falávamos há pouco nos Estados Unidos, estás a ver que a realidade é completamente diferente, estás a ver? Que eles estão 10 mil passos à nossa frente. Pá, e lá o jiu-jitsu já está implementado, o desporto em si, como estavas a falar há pouco, já está implementado nas escolas, estás a ver? O apoio é outro, eles veem que faz a diferença, o desporto faz a diferença na vida do Yeah. aluno, da criança, do adulto, estás a ver? Muda ali. E acho que em Portugal nós teríamos que passar pelo mesmo, estás a ver? Para começarem a ver a importância que o desporto tem, estás a ver? Ver a importância que o desporto tem e começar a dar mais valor e se calhar aí sim a gente conseguiria daqui a, sei lá, daqui a uns 10 ou 20 anos, estás a ver? Ter atletas que consigam viver só Yeah. do jiu-jitsu, estás a ver? Eu, Mas co- eu até lá concordo. acho muito difícil. E tu tocaste aí num ponto, meu, e não é só tipo a importância deles crescerem enquanto pessoas, isso tudo. É que eles veem a longo prazo, eles veem o desporto na escola como um negócio, porque Exatamente. futuramente, yeah, Sim. Exatamente, exatamente. Não, mas sem é dúvida, bem sem interessante. dúvida. Eu falo no desporto porque pá, nós procuramos, tipo, eu como professor, eu procuro, pá, eu não estou tipo preocupado, tipo, pá, claro, se eu tiver bons atletas comigo e criar bons atletas, ótimo. Mas acho que o foco principal não é criar bons atletas, é criar boas Bom, pessoas, estás yeah, a ver? yeah, yeah, Um yeah. bom homem, uma boa mulher, estás a ver? Tipo, isso é que é o valor, estás a ver? Não, tenho um bom atleta, tenho os melhores atletas. Como há muitos que tens grandes atletas, mas depois, no fundo, como ser humano, não tem nada ali a dar, estás a ver? Nada a Isso é acrescentar. bem verdade. E a importância no desporto é isso. E tu já tens começado aonde? Tens começado de novo, estás a ver? Na educação. A educação, acho Yeah. que para a gente mudar qualquer coisa, qualquer país para mudar, ou o que é que seja, tem que partir da educação, estás a ver? Não E, tem e, como. e falando a verdade, meu, a maior parte das crianças começa a ver o futebol e não temos dos melhores exemplos no futebol. Não temos. Temos as crianças a ouvir os pais a chamar nomes a não sei quem, depois vê- Exatamente. vês o treinador, se perde, a culpa é sempre de alguém, do árbitro, estás a ver? Sim, Não é tipo, não, exatamente. fomos nós não jogámos bem, nós temos de estar Assumir, preparados. exatamente, Yeah, exatamente. E eu digo que isto da yeah, competição é a mesma coisa que acontece comigo. Eu se vou lá e se a coisa não corre bem, a culpa pá, é minha. Eu vou ter que trabalhar melhor, eu vou ter que puxar essa responsabilidade para mim, estás a ver? Até para eu poder melhorar, porque se eu estou sempre a meter a culpa nos outros, eu nunca vou conseguir melhorar, porque eu estou a meter a yeah. culpa ali. Não, a culpa é minha, espera aí. Eu tenho que melhorar isto, estás a ver? E Isso é acho tão que isso é verdade. fundamental, assumires a culpa, assumires a responsabilidade, puxares para ti, estás a ver? Até acho que é bom, é um desafio para tu melhorar, estás a ver? Yeah, yeah. E estás a elevar lá em cima o patamar, não. Puxa tudo para Meu, cima de ti, mano. até um emprego, um negócio, isso era tão valioso, meu, isso seria tão valioso do que arranjar terceiros e desculpas. Sim, Porque tu não exatamente. evoluís com desculpas, tu não Não, evoluís a nada, culpar o colega. nada. Não, ele é que não entregou o relatório. Não, o que é que tu podias ter feito? Pensa em ti, melhora, porque tu vais ser o mais valioso da equação. Exatamente.
Será que já fizeste tudo o que podias fazer Yeah. para melhorar? Estás a ver? Yeah. Pensa nisso. Muito bom. Sabe, tu disseste uma frase muito gira, e eu lembrei-me do meu treinador de futebol americano que ele, vamos dizer que adaptou, porque ele leu um livro que se chama Legado, que era 15 lições de liderança dos All Blacks, a equipa de rugby da Nova Zelândia. Olha, eu por acaso tenho esse livro aqui, ainda não o li, estás a ver? Eu tenho ali. Mas tenho. Olha, Yeah. quem me emprestou foi um gajo que depois foi fazer jiu-jitsu na equipa onde tu começaste a dar aulas inicialmente. Ele está lá agora também. Ok. A diferença nele também é de dia para a noite, de há uns anos para cá. Mas pronto, falando do livro, ele emprestou-me, eu depois fui comprar o livro e os gajos dizem lá, eles adotaram a cena que era melhores homens fazem melhores All Blacks. E o meu treinador aplicou isso na equipa de futebol americano. Melhores homens fazem melhores Crusaders. Meu, e se tu vais à minha equipa agora e conhecias a equipa de futebol americano há 3, 4 anos, a maturidade é tipo, é daqui para aqui. É surreal, meu. É disciplina, é o fazer, desde as picuices de chegar a horas como, ok, vamos jogar fora, levas o equipamento da equipa. Não levas, encostas. Aí está o que nós falamos, estás a ver? O que o desporto consegue nos moldar, estás a ver? O que nos consegue mudar. Já estamos a falar em pessoas adultas, estás a ver? Então imagina com crianças. Tipo, aí é o que eu digo, aí está a diferença. Entram pessoas ali com 20, 30 anos e tu às vezes ainda consegues, nem todos, mas ainda consegues moldar alguns, estás a ver? Começar a ver as coisas de maneira diferente, estás a ver? Tentar encaminhar e direcionar, estás a ver? Para um caminho, sei lá, direito, correto, estás a ver? Se com adultos tu o consegues fazer, até imagina com crianças. Por isso é que eu acho que na educação, estás a ver, dos miúdos, o desporto devia estar lá desde sempre, estás a ver? Porque acho que faz toda a diferença e na minha vida fez a diferença. Eu sempre fiz desporto desde miúdo. Hoje em dia, pronto, estou mais ligado ao jiu-jitsu, que também mudou a minha vida. E eu digo que eu comecei a treinar já aos 19 anos, estás a ver? E mudou a minha vida por completo. Então, sem dúvida. Nós estávamos a falar um bocadinho antes de entrar em live. Educa-nos um bocadinho sobre o jiu-jitsu. Como é que surgiu? Eu sei o que é que tu disseste antes, mas na tua opinião, do que tu estudaste, do que tu aprendeste, como é que surgiu o jiu-jitsu e depois chegou agora ao que está a ser mais praticado, o jiu-jitsu brasileiro, etc. Qual é que é a história por trás disso tudo? O que eu falo é difícil às vezes eu precisar, estás a ver, onde é que ele começou, como é que começou, estás a ver, porque fala-se muito na Índia, fala-se na China, no Japão, estás a ver, o Japão foi onde eles moldaram mais o jiu-jitsu, estás a ver, que era dos samurais, que eles tinham as suas armas, as suas espadas, quem conhece, as suas armaduras, estás a ver, aquelas armaduras todas que eles tinham, e em combate muitas das vezes eles acabavam por perder as armas, estás a ver, e quando eles perdiam as armas eles tinham que ter outra forma de conseguir lutar ali, estás a ver? E através de golpes, sei lá, traumáticos, com socos, com pontapés, às vezes não era o suficiente, porque no meio de uma luta, aquela vontade toda, estás a ver? Eles precisavam de uma arte que eles conseguissem derrotar o adversário e o jiu-jitsu começou a entrar aí, estás a ver? Tipo, eles começaram a trabalhar ali o jiu-jitsu, a moldar ali o jiu-jitsu, que era através das chaves, para quem não sabe, chaves nas articulações, estrangulamentos, estás a ver? As torções todas, as quedas também, estás a ver? E daí foi moldado, passou também, depois entrou ali no judo, do judo, que eu digo sempre, o judo e o jiu-jitsu é tudo a mesma coisa, é a mesma família, estás a ver? Chegando ao Brasil, os Gracie, certeza que toda a gente, aliás, a maioria sabe até por causa do UFC, estás a ver? A família Gracie, eles ainda trabalharam ainda mais em cima do jiu-jitsu, estás a ver? E aí começou, o jiu-jitsu começou a andar, estás a ver, até aos dias de hoje. Aliás, hoje em dia, até eu falei há pouco, que o jiu-jitsu hoje em dia vê-se muito mais pela parte da competição, quando no fundo o jiu-jitsu foi criado como uma arte de defesa pessoal, estás a ver? Eu venho andando atrás agora aqui, falando sobre os samurais, que era para eles sobreviver, eles tinham que sobreviver, perdi a minha arma, eu tenho que sobreviver, eu tenho que me debater aqui. E foi criado como uma arte de defesa pessoal, estás a ver? Hoje em dia é que estamos mais virados e mais direcionados para a parte da competição, que é o que aparece, porque a defesa pessoal é importante trabalhar, eu mesmo tento com que os meus alunos, com que a gente não perca essa raiz, estás a ver, que é a raiz da defesa pessoal, que no fundo
foi o que o jiu-jitsu foi criado, para defesa pessoal. Estás a ver? Yeah, porque é diferente, porque defesa pessoal é, tu vais usar a força do adversário em teu benefício, mas quando é para competição, tu tens que atacar. Tu tens que ir buscar. Exatamente, tens que ir buscar, exatamente. É do género, é contra-ataque ali, estás a ver? Também, no fundo, acabas por ter que te defender também, porque eu ataco, tu atacas. Tipo, ou seja, eu ataco e tu atacas. Estás a procurar uma abertura. Exatamente, eu procuro uma abertura ali, estás a ver? Para eu chegar numa finalização, porque o objetivo aqui no jiu-jitsu, pronto, falando em competição, o objetivo é chegar na finalização, o tempo todo, na luta, o objetivo é chegar na finalização, e nem sempre a gente consegue chegar lá tão rápido, por isso vais ter que contornar, que normalmente costumas dizer que é um jogo de... Jiu-jitsu é um jogo de xadrez, estás a ver? Tu tens que ir... Exatamente, até tu conseguir chegar no ponto certo. Tu não vais numa linha reta, estás a ver? Tu tens que ir contornando e tirando do teu caminho os obstáculos, estás a ver? Que neste caso é o adversário, as mãos, os pés, até tu chegares na posição de finalização, do checkmate ali. Isso é bem insano. Um gajo estar a ouvir de um mestre estas cenas é logo outra coisa. Tu disseste isso, é um gajo que eu estudo, que ele é um antigo Navy SEAL das Forças Especiais, da Marinha, que é o Jocko Willink. Ele fala muito sobre liderança, etc. E ele pratica jiu-jitsu. E ele tem, no podcast dele, tem horas e horas e horas que ele fala de benefícios do jiu-jitsu. Gajos de 40, 50 anos que dizem, comecei jiu-jitsu porque tu falaste isto e olha o que fez à minha vida. E o gajo está... E aquilo que tu disseste há bocadinho, o gajo, ele também já tinha dito qualquer coisa do género, meu. Estás a ver? Então é fixe ver como malta como tu, que já é experiente, já se pode dizer que é pró mesmo. Quem não diz é só porque não quer dizer, mas e já é mestre. Tu estás a dizer isso, eu acho que é brutal, estás a ver? Tipo, porque tu encaras aquilo como um jogo, é um jogo. Sim, exatamente, é exatamente um jogo. Por isso é que eu acho que o jiu-jitsu até para a tua mente, estás a ver? Tipo, normalmente quando eu entro ali, estás a ver? Tipo, esqueço tudo o resto do que se passa, estás a ver? Tu tens de estar tão preocupado, estás a ver? No meio do treino, falando num treino, nem falo em competição, falando num treino, estás tão preocupado que o teu colega de treino não chegue numa posição boa, não chegue numa vantagem, que a tua cabeça tem que estar o tempo todo a pensar ali em saídas, a pensar em soluções, estás a ver? E isso dá trabalho, não dá para pensar em muita coisa. É bem fixe um gajo ver os combates e ver que o gajo é quem é que vai errar primeiro. Sim, exatamente. É sempre à procura do erro e procurar criar ou fazer com que o meu adversário entre no erro, estás a ver? É sempre, o jiu-jitsu é um jogo, é completamente um jogo. Sabes uma técnica que eu sempre achei fascinante, porque acontece tão rápido, que é a Kimura. Exatamente. Tão rápido, meu. É tipo, basta uma coisinha qualquer, bom, já está. Já estás a bater, meu. A Kimura é engraçado, que a chave de Kimura foi um dos responsáveis, que é o Hélio Gracie, estás a ver? Ele lutou com um atleta que era o Kimura, estás a ver? E ele perdeu com uma chave de Kimura, estás a ver? E aí nós temos a chave da Kimura. Aliás, são algumas técnicas, para quem assiste MMA, estás a ver? Acaba por... Há pessoal que nem sabe como é que se executa aquilo, mas conhece o nome das técnicas, Kimuras, armlocks, estás a ver? Guilhotinas, mata-leão, estás a ver? Para tu veres... Aliás, eu já falei com pessoas que nem luta fazem, não praticam, mas gostam de assistir ao UFC, estás a ver? Explica-me a um leigo como eu, qual é que é a diferença entre o jiu-jitsu brasileiro e o jiu-jitsu, ok? É mais técnicas... o estilo é diferente, é o quê? Há muita diferença, não há? Jiu-jitsu em si, tipo, tu tens o jiu-jitsu brasileiro, estás a ver, que vem, tu tens o judo, estás a ver? Pelo que eu já li também, tu tinhas o judo, e o judo normalmente era ensinado, eles ensinavam só as técnicas de judo em pé, estás a ver? Não ensinavam muito a parte do jiu-jitsu, que é a parte de chão, estás a ver? Aliás, havia ali uma coisa qualquer que eles não podiam ensinar, digamos... Os japoneses não podiam ensinar aos ocidentais, estás a ver? O pessoal de fora, estás a ver? Eles não podiam ensinar a parte que era tipo, sei lá, ali o segredo, estás a ver? Que era a parte de chão, estás a ver? E tens o jiu-jitsu, que é o jiu-jitsu tradicional, estás a ver? Que é mais essa parte, há jiu-jitsu com armas, estás a ver? Com espadas e não sei o quê. E depois tens o jiu-jitsu brasileiro, que foi criado o jiu-jitsu brasileiro, que é criado pela família Gracie, estás a ver?
que aí já é técnicas através das alavancas, estás a ver? Das chaves de braço, de quedas, estás a ver? Ali tens uma pequena diferença, que ele começou a usar o jiu-jitsu para pessoas, tipo, imagina, o Hélio Gracie tinha 60 quilos, ok, estás a ver? E ele teve que adaptar para ele, porque ele era fraquinho, estás a ver? Ele teve que fazer ali uma adaptação através das chaves, alavancas, estás a ver? E lá começamos a trabalhar aí o jiu-jitsu brasileiro, estás a ver? Que vai, foi melhorando de anos para anos, estás a ver? E temos o jiu-jitsu que temos hoje em dia que não para de crescer, estás a ver? E continua a evolução, como em tudo, estás a ver? Mas é mais a diferença ali, é a parte de chão, estás a ver? Porque o judo e o jiu-jitsu estão ligados ali um no outro. Mas nessa altura só se ensinava a parte de judo, que é a parte em pé, a parte das quedas, a parte de chão meio que deixavam ali de lado, dizer, não, isto aqui é melhor não passar, estás a ver? Mas depois acabaram por aprender ali. Eu não sei qual é que é, mas há um filme qualquer que aquilo fala da ocupação japonesa na China. E então eles depois fazem uma luta qualquer de um gajo que supostamente era do Kung Fu com um japonês que foi lá fazer não sei o quê, que já não sei qual era a modalidade. Eu acho que era judo. E aquilo, claro, né? Tipo, a ideia é dar força à China. Aí o Kung Fu fazia aquela magia toda, rodava, blá, blá, blá. Mas o japonês sempre pareceu muito mais eficaz. Não sei porquê. É a minha visão. Eles sempre tiveram ali muito ligados à parte da luta, estás a ver? E sempre foram muito dedicados, estás a ver, ali à luta e melhorar. E tu vês no judo, que eles são muito fortes ali no judo também. Eles sempre tiveram ali o trabalhozinho ali, um trabalho extra. Não sei se foi por eles terem meio que inventado ali a arte, estás a ver? É quase a mesma coisa que o jiu-jitsu brasileiro, estás a ver? Os grandes atletas ou os melhores atletas, a maioria, ou a grande maioria, são brasileiros. Apesar de já teres muitos bons atletas fora do Brasil, estás a ver? Na Europa, sei lá, tens muitos bons atletas, mas o brasileiro é que tem aquela coisa ali do jiu-jitsu, estás a ver? Ali é o ouro, que eu costumo dizer, onde está o ouro, a mina. É engraçado ver jiu-jitsu, Brasil, e depois tipo kickbox, Muay Thai, Holanda, escola holandesa. É muito interessante ver. Não estou a dizer que a escola holandesa é a melhor, mas tirando os países de origem, são muito fortes. Sim. Aí está o teu pequeno já a querer luta. Está lá, já está com fome. Tranquilo. Ele está a dizer, pai, já quero um kimono. Vamos embora. Já está. Não, ele vai. Quando tiver a oportunidade, de certeza que vai lá estar. Não sei se vai. Eu digo sempre assim, não o vou obrigar, estás a ver? Que eu acho que não se deve obrigar uma criança a fazer o que é que seja, estás a ver? Mas eu acho que tem que passar por lá, estás a ver? Depois, se quiserem jogar futebol, que normalmente é por onde eles passam todos, eu mesmo também passei pelo futebol, estás a ver? Mas acho que tem que conhecer, estás a ver? Todas as experiências que a gente puder dar, estás a ver? A nível de desporto, que é que nós falamos sempre, o desporto é importantíssimo. Eu acho que vou ter que lhe dar todas as experiências em relação ao desporto e o que ele gostar, olha, agarra-se. Se gostar de jiu-jitsu, certeza que vou ficar contente. Eu concordo com a perspectiva, acho muito interessante. E o que é que tu vês do jiu-jitsu em Portugal? Como é que tu vês os próximos 10 anos de jiu-jitsu em Portugal? Tirando a pandemia, vamos imaginar que isso está tratado. Mas como é que tu vês? O que é que tu sentes em relação a isso? O jiu-jitsu em Portugal eu acho que tem crescido bastante, estás a ver? Tem melhorado bastante. Eu tenho acompanhado, porque eu estou a competir, nas competições estou sempre lá, estás a ver? E tu trazes sempre medalhas. Tento trazer sempre. Ouvi dizer que trazes muito ouro para casa. Tento trazer sempre. A minha última competição foi 2020, que até agora as competições ainda não começaram cá em Portugal. Lá fora tu já tens nos Estados Unidos, tens no Brasil, estás a ver? As competições lá já estão a andar, cá em Portugal ainda não. A minha última competição foi em 2020, janeiro de 2020, foi o Campeonato Europeu, que era um dos campeonatos que eu andava atrás há muito tempo. E quem está por dentro aqui do mundo do jiu-jitsu sabe que o Campeonato Europeu é um dos campeonatos mais difíceis do panorama do jiu-jitsu. Não ia ser agora 2021 cá em Portugal? Este ano não aconteceu, é em janeiro, eles organizam todos os anos em janeiro, estás a ver? Mas em Portugal? Em Portugal, já desde 2004 ou 2005, se eu não estou em erro, que é organizado cá em Portugal. E eu tendo a oportunidade de lutar um dos campeonatos mais fortes cá em Portugal, cá em casa, estás a ver,
Tudo. Por exemplo, nós temos um Mundial que eu nunca consegui participar, que é nos Estados Unidos, estás a ver? Teve no Brasil, depois passou para os Estados Unidos. Pá, nunca tive a possibilidade de ir lá lutar. Estás a ver? É o que estavas a falar há pouco, que falaste com o Duba, estás a ver? Em relação a atletas, estás a ver? Tipo, é esta dificuldade que a gente tem, estás a ver? De conseguir um apoio, estás a ver? Para ir competir lá fora. Tipo, pá, conseguir uma passagem, conseguir uma estadia, tipo, pá, teria que ser tudo do meu bolso, estás a ver? Tipo, o que é muito difícil. Se calhar tens bons atletas cá que não conseguem aparecer mais, estás a ver? Pá, porque não conseguem ir lutar, se calhar, aos campeonatos mais fortes, não têm as ajudas, os patrocínios, estás a ver? Mas, pá, voltando ao jiu-jitsu cá em Portugal, pá, eu acho que está a ter um crescimento muito bom, até com crianças. Cada vez mais tens crianças a praticar jiu-jitsu, estás a ver? E está-se a ver que o jiu-jitsu não é aquela coisa que há muita gente que às vezes não conhece, que o jiu-jitsu é para... E às vezes a luta em si, estás a ver? Não, o pessoal da luta, não são os marginais. Exatamente, é mesmo o que se vê, estás a ver? E tem-se visto que o jiu-jitsu tem muitos bons professores a fazer um trabalho muito bom cá em Portugal, estás a ver? E tem tido um crescimento, estás a ver? O jiu-jitsu, a nível de crianças, que eu tenho visto, eu levo sempre às crianças, que tens tido muitas crianças a praticar jiu-jitsu. Eu mesmo estou para iniciar uma turma também de crianças, fazer um trabalho também com crianças, porque é um trabalho que tem que ser diferenciado, estás a ver? Para crianças e para adultos. Mas, pá, eu acho que o jiu-jitsu em Portugal, pá, tem tido um crescimento muito grande. E tens muitos bons atletas, atenção. Tens atletas cá em Portugal já campeões mundiais, campeões europeus também, estás a ver? Tens muitos bons atletas cá. Tem tido um crescimento muito bom. Quantas medalhas de ouro já tens aí na coleção? Eu sei que não se conta nem nada disso, mas... Não, eu nem conto, eu nem te sei dizer. Para te ser muito sincero, nem te sei dizer, estás a ver? Porque muitas delas, tipo, eu mudei de casa, pronto, vivia com o meu pai, saí, pá, e muitas delas estão em casa do meu pai, estás a ver? Eu nem as trouxe comigo, ainda estou em casa, estou para trazer, quer ver se crio ali um cantezinho para as colocar, pá, mas ainda não consegui, pá, e cá em casa só tenho as duas últimas. Para mim são uma das mais importantes, que são os campeonatos que eu ganhei, que foi o campeonato europeu, ganhei 2019, ganhei 2020, estava a pensar agora 2021, infelizmente não consegui, pá, olha, vamos ver se consigo agora 2022, porque também, para ser sincero, estou a pensar acalmar agora um bocadinho, desde agora sendo pai, estás a ver, as competições, estou a ver se deixo um bocadinho de lado, porque acho que também, pá, já competi um pouco. Já fiz o que consegui, estás a ver? O máximo que eu consegui até agora. Mas pronto. Vamos ver. Isto agora é esperar para ver. Agora esqueci-me o que é que ia perguntar, mas também já me lembro daqui a pouco. Tranquilo. Então, tu estás... Fogo, aquele projeto que eu falei contigo, meu... fiquei mesmo triste, meu. Foi um não bem redondo. Eu fiquei mesmo... Mas eu sei onde é que tu estás e sei qual é o espaço e de quem é. E quando eu ouvi isso, eu fiquei muito contente mesmo, a sério. Já lá estou desde outubro, comecei lá em outubro, estás a ver? Eu conheço a pessoa, eu gosto muito da pessoa por quem é, estás a ver? E quando ele me disse que tu estavas lá também, eu fiquei tipo, foda-se. Desculpa, não era, mas mas estou lá, pá, consegui falar, pá, a gente já se conhece há alguns 20 anos, estás a ver? Eu tinha-te falado há pouco da capoeira, exatamente, eu tinha-te falado há pouco que eu iniciei na capoeira, estás a ver? E depois foi do género, ele saiu para o Muay Thai e eu saí para o Jiu-Jitsu, estás a ver? Foi mesmo assim, e agora passado estes anos, quase 15 anos, 14, 15 anos, estás a ver? Voltamos e estamos juntos outra vez. Pá, é uma pessoa que eu admiro bastante, gosto, é daquelas pessoas que eu digo que eu considero amigo, porquê? Que é aquela pessoa que eu posso estar 5 anos ou 10 anos sem ver, estás a ver? Mas quando eu estou com ele é como se a gente visse todos os dias, estás a ver? Pá, eu tenho um respeito enorme, pá, gosto mesmo de coração, é 5 estrelas mesmo. E sabes como é que tu notas isso? As aulas dele estão cheias. Quando tu vês uma casa cheia, todas as aulas tens 25, 30, 35, às vezes nem tens espaço, tu sabes que há ali qualquer coisa que se passa. Exatamente, alguma coisa diferente ali, de certeza. E basta falar com o gajo durante 15 minutos e tu vês que... E ele tem... Tal como tu, o gajo tem uma paixão maluca pela modalidade, não só em ensinar, mas a modalidade também. Exatamente. É o foco é esse mesmo. Por isso é que eu digo agora em relação à competição, estou a procurar se calhar
afastar-me um pouco para dar um bocadinho mais de atenção, estás a ver, aos alunos, estás a ver? E agora estás só aí? Agora estou só aqui. A minha intenção agora é mesmo só me manter aqui, estás a ver? Eu já tive a experiência de estar em 2 ginásios e não. E agora a minha intenção é mesmo... E porque eu vejo ali também o futuro, estás a ver? Eu consigo projetar mais para a frente, estás a ver? E conseguir dizer, não, aqui é o local onde eu me sinto em casa, estás a ver? E onde eu quero trabalhar e tenho a visão ali que as coisas vão resultar, e com a pessoa que é também que está do lado, também me deu a mão, que me está a apoiar, mesmo nesta altura, falando aqui no Covid, no senhor Covid, estás a ver? Pá, é um gajo que me deu a mão e puxou-me para cima e disse, não, bora, vais estar aqui do meu lado, vamos trabalhar juntos, estás a ver? O que tu precisares, pá, eu estou ali. Isso para mim na altura que nós passamos é muito importante. Os amigos estão lá do lado mesmo. Concordo 100%. Então, para quem quer encontrar, quem quer treinar contigo, quem quer saber um bocadinho mais, Carrascal de Alvide, Luís Lopes, Luís Lopes, equipa Pound for Pound, exatamente, Pound for Pound. Estamos lá, pá, estou lá, de momento estou lá terças e quintas, de manhã, 10 horas, e estou terças e quintas à noite também, às 7h30, e sábados de manhã também. Estou por lá. A intenção depois é alargar ali mais os horários, mas como também estou com poucos atletas agora, estamos com horários reduzidos, assim que a gente conseguir angariar ali mais alguns, trazer mais alguns alunos, a gente começa a alargar os horários. Mas para já é o que temos. Terças e quintas e sábado estou lá eu a dar o treino ali na associação do Carrascal de Alvide. Rua das Tojas ali. Rua das Tojas, espetáculo. Yeah. Então olha, Luís, já sei que daqui a pouco tens uma aula, portanto eu não te vou ocupar mais tempo. Vou treinar mesmo. Vai treinar mesmo, ok. Pá, aliás, Luís, eu vim de um treino mesmo agora, antes de entrar aqui, estás a ver? Por isso é que andei aqui meio a tentar encaixar as coisas, não estava a conseguir. Não é que eu seja muito bom aqui na parte de informática, estás a ver? Mas conseguimos. E vou fazer agora o segundo treino do dia. É isso mesmo. Olha, obrigado pelo teu tempo, obrigado por nos ajudares a entender um bocadinho mais o que é o jiu-jitsu, o que é que faz, o que é que pode fazer, o que é que pode ajudar a mudar. Também as tuas opiniões sobre como pode crescer e coisas por aí além, e partilhares um bocadinho da tua carreira e do teu sucesso. Portanto, continua ótimo sucesso, continua ótimo trabalho e espero ver-te muito mais vezes. Ok, eu é que agradeço, pá, aí, obrigado pelo convite aí, para partilhar um bocadinho aqui da pouca informação que eu tenho, estás a ver? Que a intenção é acrescentar sempre mais informação ao máximo, pá, agradeço-te aí bastante pelo convite. E que tenhas sucesso também aí com esse trabalho, que eu acho que é importantíssimo o pessoal divulgar, né? Pá, as realidades às vezes, falando agora assim em atletas, estás a ver, que muita gente às vezes desconhece. Eu acho que é importante divulgar isso para o crescimento. Fantástico. Então, olha, grande abraço, vamos conversando. Grande abraço. Depois, quando eu tiver o download disto, eu ponho lá no canal do YouTube e mando para ti também. Tranquilo. Obrigado. Tchau, grande abraço. Abração. Tchau. Malta, que sorte podermos ter a experiência de ouvir alguém que é profissional, alguém que tem mestria, por assim dizer. Realmente a modalidade de jiu-jitsu, o que eu tenho ouvido falar já há muito tempo, nunca pratiquei, tenho sem dúvida curiosidade, gosto de esportes de combate, mas quando tu ouves falar de uma modalidade em que te molda mentalmente e espiritualmente para a tua vida, eu acho que esse tipo de modalidade é uma modalidade que temos de ter mais em conta. E é importante também cortar um bocadinho as vulgaridades de acharem que as modalidades de combate, de artes marciais, etc., e principalmente o jiu-jitsu, são coisas assim para pessoas mais estranhas. Não são. São realmente para pessoas diferentes. Muita gente, que será vocês seguem, que tem mais sucesso, se calhar praticam deste tipo de artes. Portanto, tivemos a sorte de ter o Luís a falar connosco. Malta, para a semana há mais. Eu depois vou deixar isto no canal do YouTube. Quem quiser saber mais sobre o Luís, é só deixar mensagem, ok? Eu depois encaminho, ou podem falar diretamente com ele. Luís Lopes, Carrascal de Alvide, equipa Pound for Pound, para saberem um bocadinho mais e praticar um bocadinho mais, ok? Malta, para a semana. Obrigado pelo vosso tempo. Tchau.